O Reino. Por Neville Goddard. 30 de abril de 1963. O assunto desta noite é o reino. Somos informados no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. No mesmo livro, somos informados. O reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Então aqui, ele vai nos dar algo que está dentro de nós. Portanto, devemos estar excluídos de algo dentro de nós. Não temas, pequeno rebanho, é do agrado de seu Pai dar-lhe o reino, e o mesmo evangelista, Lucas, agora nos diz que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de você. Para ir direto ao ponto, no primeiro dos evangelhos, que é Marcos, a primeira palavra colocada nos lábios de Jesus é sobre o reino. É o capítulo 1, versículo 15, e o evangelista o faz dizer: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo, ou arrependa-se e creia no evangelho. Essa é a mensagem, todo o começo. Aqui temos 4 pensamentos profundos naquele versículo 15 do capítulo 1. O tempo está cumprido. Tudo antes deste momento na eternidade foi apenas preparatório, e ele está fazendo uma declaração de que tudo o que os profetas previram, tudo o que eles predisseram, está agora começando a despertar. E ele é o primeiro, o precursor, de tudo o que foi predito que aconteceria ao homem. Já se passou, tinha que ser preenchido. Neste momento, ela começa a se desdobrar como uma flor. Então ele disse: o reino dos céus está próximo, o que é um momento. Ele faz a declaração: arrependam-se e creiam no Evangelho. Existem 4 pensamentos distintos, todos enterrados naquele versículo. Esta noite, tomaremos muitas passagens dele, com ênfase no arrependimento. Não é dito nesta declaração que se você e eu nos arrependermos, seremos de alguma forma capazes de cooperar com Deus na introdução da nova ordem. Não, a nova ordem está chegando, quer nos arrependamos ou não. Você não pode parar com isso. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano dele. Portanto, meu arrependimento não vai ajudar em nada a nova ordem. No entanto, sou convidado a me arrepender. E devemos fazê-lo a cada momento, se você sabe o que realmente é arrepender-se. Pois o arrependimento não tem nada a ver com pesar, sentir pena do que fizemos, sentir remorso e arrependimento. Isso não tem nada a ver com arrependimento. A palavra arrepender-se significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude em relação à própria vida. Não me importa quais sejam os fatos da vida, a verdade não depende do fato, mas da intensidade da imaginação. E então, se eu me arrepender, simplesmente mudo minha atitude em relação a qualquer coisa neste mundo. E se eu for intenso em relação à mudança e persistir nessa mudança de atitude mental, produzirei um fato externo correspondente. Bem, volte ao que dissemos anteriormente. É do agrado de seu Pai dar-lhe o reino e o reino de Deus está dentro de você. Estou excluído de algo dentro de mim do qual não há nada além, porque todas as coisas estão no reino e o reino de Deus está dentro de você. Então como chego a esse estado interior? Ele me convidou agora para praticar a arte do arrependimento, apenas pratique. Ele não me diz que se eu não praticar, serei excluído do reino. Ele não diz isso. Ele me diz para me arrepender e acreditar no Evangelho, ou acredite na história, leia-a e acredite. Mas arrependa-se. Mas eu não trago o reino pelo meu arrependimento. Pois esse reino está chegando, quer eu me arrependa ou não. Mas torna tudo muito mais fácil, enquanto ainda estou excluído, para viver no mundo onde estou excluído se me arrepender. E isso é chamado de os dias do Messias. Pois há 2 eras discutidas na Bíblia, esta era e aquela era, descritas no capítulo 20 do livro de Lucas, do versículo 24 ao 36. E estas 2 eras são separadas pelo ato da ressurreição. A ressurreição os separa. Mas em torno da ressurreição, antes e depois, há o que é conhecido como o dia do Messias ou os dias do Messias, caracterizados como dias bons, dias alegres e dias em que você pode colher a colheita. E isso é arrependimento. Mas isso não acontece, se eu me arrepender a cada momento e possuir a terra, isso realmente não importa no que diz respeito ao reino.
Estou entrando no reino, como você fará, todos entrarão. Mas, para o nosso próprio bem, enquanto estivermos no mundo, vamos dominar a arte do arrependimento. Agora, há uma semana, eu lhe contei sobre uma garotinha. Ela não chamava isso de arrependimento, sua avó não chamava isso de arrependimento, mas ela representava um ato imaginal, e produzia uma após a outra dessas demonstrações fantásticas e adoráveis. A avó foi para casa naquela noite e me escreveu toda a história em detalhes, acrescentando que é uma história encantadora. A criança tinha então apenas 4 anos e ela disse à criança: Agora, Pami, você sabe o que fez para conseguir a casa para o papai e a mamãe? Sim. E você sabe o que fez para conseguir o teatro com todos os brinquedos? Sim. Bem, agora eu gostaria de um aparelho estereofônico para meus discos, mas papai não me dá um. Ele não vai me dar nada, e aqui eu só tenho o mesmo radiozinho que eu tinha quando era menina, quando era criança. Esse é o único meio em casa. E então eu gostaria, realmente, que esse instrumento maravilhoso tocasse os discos. Quero um lento, longo, que quase preencha aquela parede. Mais um enorme. Agora, é isso que fazemos, Pami. Você fica bem aqui, fecha os olhos, mas não atravessa fisicamente, assim como não fazia quando chegamos à casa. Mas você atravessa o tapete, atravessa a sala, vai até lá e sente esse instrumento maravilhoso. Você sente a linda madeira e a vê, mas seus olhos estão fechados. Mas agora você está lá fisicamente. Mas você caminha em direção a este instrumento e então o ouve. Quando você ouvir a música que vem dele, você e eu dançaremos. Dançaremos juntos por toda esta sala. E agora vamos jogar nosso joguinho. Lembre-se desta menininha, do que ela disse à avó, você está velha. Você não pode fazer isso, mas minha imaginação funciona como um trovão. Bem, aqui está o trovão. O divórcio já estava em andamento, os papéis foram assinados. O mês é agosto, e uma semana antes do aniversário dela, que era 11 de outubro, ele disse à esposa: No seu aniversário será entregue em sua casa esta máquina estereofônica, para tocar todos os discos. Quando chegou, era exatamente como havíamos imaginado, um longo preenchendo quase a parede, e é perfeitamente paradisíaco. É a única coisa que ela queria, e isto é, minha filha queria porque durante toda a vida ela ficava relaxada quando ouvia boa música. Ela colocou os discos e simplesmente relaxou. Como iríamos relaxar com outra coisa, ela relaxou com uma boa música. E aqui, ele deu a ela no aniversário dela. Uma garotinha de 4 anos. Agora, você e eu ensinaremos nossos filhinhos, sei que ensinei os meus, a dizer obrigado, como dizer obrigado e como ser gentil. Mas não precisamos ensinar ninguém neste mundo como sentir isso. Podemos ensiná-los a dizer isso, mas não precisamos ensiná-los a sentir isso. Eles podem sentir isso, e esse é o segredo. Mas o homem não se deixará sentir o que os sentidos não permitem. Ele pode por si mesmo tentar sentir o que a razão nega. Então ele está excluído do mundo fabuloso dentro dele. Onde ela fez isso? Ela fez isso dentro de si mesma. Ela permaneceu fisicamente estacionária na sala e mentalmente avançou e sentiu o que não estava ali para ser sentido fisicamente. Mas ela deu todos os tons de realidade, ela deu-lhe toda a vivacidade sensorial que uma criança de 4 anos pode dar. E ela trouxe todos os sentidos para brincar com isso, ela tocou, ouviu e sentiu. Bem, você não pode sentir o gosto da madeira, e você não poderia, bem, ouso dizer que você poderia, mas se você trouxesse 3 sentidos para brincar com esse drama imaginativo, dentro de 6 semanas isso foi realizado em uma casa onde esta senhora de casa ainda usava uma pequena máquina que ela tinha quando era menina. No entanto, ela era mãe de 2 filhos, e ele nunca sentiu que isso fosse algo que deveria dar a ela, porque para ele era um luxo desnecessário. Isso era um luxo desnecessário, por que dar isso a ela? E então ela não perguntou a ele, a menina não perguntou. Eles abandonaram depois de fazer isso, e tendo feito isso, estava feito. Essa é a palavra arrependimento.
Ouça novamente, o início do ensino de Jesus Cristo no livro de Marcos, a primeira palavra colocada em sua boca. Se você tiver uma edição em letras vermelhas, poderá ver a primeira frase em letras vermelhas. O tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo, ou arrependa-se e creia no Evangelho. Acredite na história, pois a semente deve ser lançada no homem. Pois há um certo momento em que o tempo está cumprido, quando está preenchido, e o homem não puder pará-lo, ele será transferido diretamente para o próximo mundo. Ele não pode parar. Mas estou convencido pela última afirmação do versículo 15. Creia no Evangelho. Acredite. O semeador na tradição rabínica é o professor. Então você ouve o homem contando a história, ele está dizendo que ele é o professor. E alguns não vão acreditar, alguns acreditam, alguns mantêm isso com reservas e alguns com um grande ponto de interrogação. Acredite implicitamente. Você não pode entender, mas acredite. Desde o primeiro dia ele está tentando. E quando esse tempo for cumprido, então o reino dos céus estará próximo. Mas enquanto isso, pratique o arrependimento e o arrependimento é simplesmente uma mudança de atitude em relação a tudo neste mundo. Não importa o que negue a realização do seu sonho, mude-o. Assim como ela, de 4 anos, fez. Agora, esta noite, antes de subir à plataforma, outra história de uma senhora que está aqui. E ela também passou pela coisa habitual na Califórnia, um divórcio. Parece ser uma epidemia. Então ela passou por isso. Ela tem 2 filhos, 2 filhos. Não houve acordo no divórcio para nenhum carro de um menino de 17 anos. Mas ele gostaria de um carro. Ele não vinha às reuniões. Ela me contou o que o outro irmão fez usando essa técnica. Mas ele achou que demoraria muito. O divórcio foi concedido, o dinheiro foi acertado, tudo acertado, e o juiz disse: Não, eu não recomendaria nenhum garoto de 17 anos para comprar um carro. Então isso não estava nas cartas. Ela foi para casa e disse ao menino: Sabe o que? Chamar o irmão pelo nome. O que ele fez, então por que você não tenta mesmo assim? Não vai custar nada. Seu pai disse não, o juiz disse não, todo mundo disse não, mas você ainda gostaria do carro, por que não experimenta? Então, ontem à noite, ao se aposentar, ele estava em seu carro novo. Com toda a sensação que você teria se estivesse no carro novo, e é o seu carro. Isto é no domingo. Na terça-feira à noite, o marido ligou e disse: Sabe, apesar do que o juiz disse, apesar do que diz o acordo, prometi a ele um carro e vou dar-lhe o carro. Agora, isso é apenas na semana passada. O carro não foi entregue, mas dentro de 3 dias, seu ato imaginário. Então disse para si mesmo: Funcionou tão rápido e tão facilmente, agora vou trabalhar na minha pele e nas minhas próprias notas na escola. Nunca lhe ocorreu antes usar esta maravilhosa lei do perdão. Chamamos isso de perdão, a Bíblia fala disso como perdão, mas a primeira palavra foi arrependimento. Como você se arrepende? Não sentir remorso por meu pai e minha mãe terem se separado. Se ele quiser o pai de volta, ele pode trazê-lo de volta, se ele o quiser de volta. Ela pode trazê-lo de volta, se ela o quiser de volta. Mas se ela vir o papel todo assinado e isso for o fim da foto, então você não pode se arrepender. Não posso me arrepender quando aceito os fatos da vida tal como aparecem na tela do meu mundo. Pois a coisa toda está dentro de mim, não está fora. Tudo o que vejo, embora pareça fora, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Como negar o fato da menininha ter produzido um instrumento? Quem diria naquela casa que uma criança de 4 anos era quem pisava o lagar? Como disse William Butler Yeats. Nunca terei certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou a mudança sutil na mente dos homens. Ou naquela casa, a opinião do pai mudou repentinamente. Ele pensou ter iniciado o desejo de comprar esta máquina. Ele não fez isso, a menininha sim, de 4 anos. E quem sabe hoje o que estamos colhendo porque alguém que não seja da família está imaginando para ele? Estamos fazendo isso de qualquer maneira, até aquele momento em que tudo estará preenchido e entraremos em um mundo completamente sujeito aos nossos poderes imaginativos.
Então eu lhe digo que o reino é seu de qualquer maneira porque está dentro de você, não está do lado de fora. E Deus vai dar isso a você. Ele tem que abrir o caminho, e o caminho é muito, muito estreito. Então não somos chamados coletivamente, somos chamados individualmente. O capítulo 27 do livro de Isaías: Vi vocês serão reunidos um por um, ó povo de Israel. E vocês serão reunidos um por um, ó povo de Israel. Bem, Israel significa os puros de coração, é isso que a palavra significa. Somente os puros de coração entrarão no reino. Mas todos serão feitos à semelhança de seu Pai, que é perfeito, portanto, puro de coração. Pois para vê-lo é preciso ser puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5 versículo 8. Eu vejo um verdadeiro israelita, seu nome era Natanael, eu vejo um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1 versículo 47, um incapaz de enganar outro para ganho pessoal. Há uma semana, domingo passado, um amigo meu estava em casa e me contou essa história. Ele disse: Já estive na prisão. Não tenho vergonha disso. Eu e pelos meus abusos naquele departamento, fui para a cadeia. Conheci todos os tipos lá. Conheci 2 homens, e eles escreveram um livro. Eles eram vigaristas. Ele os chamou de artistas bíblico. E havia um livro em que eles confessam neste livro que nunca foram capazes de enganar um homem que fosse incapaz de enganar outro. Nunca na história de sua experiência eles poderiam tirar $1 de qualquer homem vendendo-lhe a ponte do Brooklyn. Eles estabeleceram um código ético pelo qual operavam. Eles tiveram sucesso e você não poderia dominá-los. Nenhum homem que seja incapaz de enganar outro pode ser enganado. Não é o seu tipo de chá. Ele não sabe como operar dessa maneira. Mas se há pessoas neste mundo que só compram o que foi retomado, você pode assumi-las. A quem apenas espere até reaver algo, o conjunto de reintegração de posse. Quando for retomado, o homem perdeu seu investimento inicial, eles podem obtê-lo por um número X de dólares menor que isso. Retoma a posse de um carro, retoma a posse dele, e o que você pode comprar retoma a posse, bem, então essas pessoas podem ser enganadas. Eles não percebem que precisam passar por todos os fogos do mundo até que o coração se torne o coração de Israel, onde não poderá dominar ninguém. Eles preferem morrer a fazer isso. Eles preferem morrer de fome do que fazer isso. Mas qualquer homem neste mundo que consiga enganar outro pode ser vítima de um artista bíblico. E estes 2 homens que escreveram este livro escreveram-no na prisão, e confessaram durante todos os seus anos, pois essa era a sua profissão, ou a vida deles era simplesmente isso, tudo acabou. Mas eles não podiam pegar um homem que não pudesse enganar outro. Posso voltar à minha própria experiência pessoal na vida de meu pai. Um empresário muito bem-sucedido, incapaz de tirar vantagem de outrem para ganho pessoal, numa sociedade altamente competitiva, a pequena, minúscula Barbados, muito competitiva, mas ele não poderia tirar vantagem de outra pessoa para ganho pessoal. Ele poderia acompanhá-lo em uma licitação competitiva para um emprego, mas sem enganá-lo de forma alguma, para que ele, pessoalmente, conseguisse o contrato. Não. Então, quando ele saiu, deixou uma fortuna para sua família. E eu sei que na minha própria família esse era o código de ética deles. Eles são negociantes espertos, empresários muito bem-sucedidos, e compram pelo preço mais baixo, mas não enganam. E há pessoas que tomarão qualquer coisa neste mundo com base nisso, e todos podem ser dominados, todos. Outro dia fui à pista com amigos meus, e esse senhor que nos levou para fora, ao sair da pista, alguém se aproximou dele com um relógio e disse, apontando para um carro: Está vendo aquele carro? Um lindo carro, talvez um emprego de 6 ou 7 mil dólares. Esse é o meu carro. Bom, logo de cara meu amigo, que é advogado, percebeu que por trás do vidrinho ele viu o adesivo do Turf Club. E o homem está tentando vender-lhe um relógio por 25 dólares que ele alegou ter um valor de 150 dólares. Bem, ele sabia que qualquer membro do Turf Club poderia entrar no Turf Club e descontar um cheque de 25 dólares, se fosse disso que precisasse. Mas, instantaneamente, meu amigo não poderia fazer isso porque não conseguiria enganar ninguém.
Ele é um cavalheiro bom e decente. Ele não poderia assumir o controle de ninguém, mas é um advogado muito bem-sucedido. Ele não poderia pegar o relógio de alguém. E então aqui o artista Bilko estava encostado em um muro de pedra com meu amigo. Então ele voltou e contou a história, e simplesmente se divertiu. Ele não poderia ser dominado porque não é assim que ele encara a vida. Agora, aqui em nosso mundo, temos a oportunidade de praticar o arrependimento. Ele funciona como um encanto. Não me importa quais sejam os fatos. Você não precisa enganar ninguém, independentemente dos fatos. Então essa menininha não foi bater na cabeça do pai para comprar um instrumento, ela simplesmente jogou um joguinho. Ela ouviu a música e dançou ao som da música e sentiu a madeira e caminhou e viu e tocou e sentiu e ouviu. Então, 6 semanas depois, 7 semanas depois, aí vem um presente. Ele pensou que originou o desejo de dar à esposa algo que ela nunca sonhou no passado que ele daria. Agora, quem no intervalo o manteve no estado de cedência? A esposa fez. Ele nunca expressou isso e ela aceitou os fatos da vida. Ele nunca expressou esse sentimento de generosidade. Como ele nunca o fez, ela pegou os fatos da vida e viveu de acordo com os fatos. A imaginação tem muitos aspectos. Um aspecto é o aspecto conservador. É alimentado pela memória. Se eu alimentar minha imaginação apenas com imagens fornecidas pela memória, ele nunca o fez, portanto, ele não vai fazer isso e nunca fez isso, portanto, ele não pode fazê-lo, e assim, durante todo o dia, alimento minha imaginação com essas imagens fornecidas pela memória, perpétuo o que é o aspecto conservador do imaginar e que é alimentado apenas por imagens fornecidas pela memória. Há um aspecto transformador, é aí que entra o arrependimento, onde eu pegaria uma cena que já existe e a modificaria. E então eu tenho o mesmo quarto, a mesma sala. O que eu fiz? Coloquei contra aquela parede um instrumento que, se fosse verdade, eu ouviria a música que quero ouvir. E então modifico a cena. Mas a casa está aqui, todo o prédio está aqui, tudo, os mesmos filhos, o mesmo marido e tudo igual. Mas agora eu mudo o padrão da sala e modifico aquele cenário daquela sala que é o aspecto conservador. Mas está chegando o dia em que você e eu entraremos no reino dos céus, onde tudo está sujeito ao nosso poder imaginativo, criamos radicalmente. Não precisamos de nenhuma imagem de memória para fornecer modelos para construir o nosso mundo ou do nada que criamos. É isso que você e eu estamos destinados a ser amanhã. E todos entrarão nesse mundo, naquele mundo fabuloso chamado Reino de Deus. Porque o reino de Deus está em nós, e só estamos excluídos de algo que já está em nós. Vivemos na superfície olhando para fora, sem saber que estamos projetando essas sombras na tela do espaço, sombras que na verdade são originadas de coisas dentro de nós. Convido você a experimentar. Experimente este tema, que é a terceira afirmação quando ele inicia sua mensagem ao mundo. Ele proclama a coisa fantástica de que o tempo está cumprido, que o que os profetas previram ao longo de eras e eras e eras agora chegou ao seu cumprimento. Ele seria o primeiro a entrar e proclama isso. Ninguém acredita porque ele não veio como eles achavam que deveria vir. Ele não veio para conquistar o mundo exterior, ele se conquistou. Ele superou a si mesmo. Não o mundo exterior, pois ele sabia que não havia nada lá fora. Todo o vasto mundo refletia a harmonia dentro de si. E então ele proclamou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ele tem esperado por este momento por incontáveis eras de tempo e agora ele chegou, agora arrependa-se e creia no Evangelho. Acredite na história do seu _____, a história mais fantástica do mundo. Que história! Que Deus amou o homem de tal maneira que ele se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Essa é a história. Ele realmente se tornou nós? Sim. Como ele pôde fazer isso? Ele esvaziou-se completamente e tornou-se nós, cada um de nós. E então, conforme se cumpre o tempo, a porta se abre, uma porta muito estreita, porque entramos um por um. E vocês serão reunidos um por um, ó povo de Israel. O que, Israel? Sim, os puros de coração. Somente os puros de coração podem entrar e os puros de coração são Israel.
E assim todos passarão porque ele é igual ao seu pai. Como é dito no capítulo 19 de Levítico. Sereis santos, não há dúvidas sobre isso, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Versículo 2. Você não pode evitar isso. Se eu colocar você em todas as fornalhas do mundo, você não poderá evitar. Você será santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você não pode ser menos que seu pai porque ele mesmo lhe deu. Ele lhe deu a paternidade. E quando você entra nesse reino, você é o pai, o rei dos reis, e tudo está sujeito ao seu poder imaginativo, mas tudo. No reino, você criará radicalmente. Você não precisa de nenhum modelo fornecido pela memória. Você não modifica cenas no ser, você cria do nada, algo do nada. É tudo sua maravilhosa imaginação. Mas até o fim, então, arrependamo-nos. Todos podem pegar alguém neste mundo e usá-lo para se arrepender, como um desafio. Não levante um dedo para fazer isso. Use isso como um desafio. Então qualquer um pode perguntar porque você conhece a história, você pode me perguntar, eu posso perguntar a você, e podemos perguntar um ao outro e então conceber uma cena que implique a realização do sonho. Assim como a criança. A avó, a mãe. A mãe disse: Você sabe como conseguimos a casa? Sim. Você sabe como conseguimos todos os brinquedos e a casinha? Sim. Bem, vamos tocar este aparelho de som e lá está ele contra a parede. Mas você não vai até lá fisicamente, você permanece aqui mesmo. Feche os olhos e você vê? Ipamii disse: Sim, entendo. Bem, agora você sabe a cor? Sim. Você sabe como é, se você pudesse sentir? Sim. Como seria? Sim. Bem, agora você anda mentalmente, não fisicamente, e vai mentalmente e coloca as mãos sobre ele. Porque a imaginação é uma sensação espiritual, é isso que significa. Se neste exato momento eu imaginasse uma bola aqui, mas ninguém vê uma bola aqui, mas eu pudesse sentir uma bola ali, não é mesmo? E para provar que estou sentindo a bola, deixe-me agora imaginar, depois de sentir a bola, que estou sentindo um pedaço de seda. Eu poderia discriminar entre uma bola e uma seda? Bem, agora deixe-me imaginar outra coisa. Imagino que estou sentindo algo de aço. Posso distinguir entre uma bola e um pedaço de seda e aço? Bem, se consigo discriminar entre estes três objetos imaginários, então eles existem. Você não pode discriminar entre aquilo que não existe. Se não existirem, não há distinção ou não há discriminação. Se posso sentir um após o outro em minha imaginação, e não há dois iguais, eles não existem para mim? Bem, eles fazem. Então natural para esta garotinha, e ela ouviu música e dançou, então ela colocou em jogo todas essas coisas com base em um ato imaginal, e isso aconteceu. Agora você não pode acreditar o ato imaginal dela como a causa disso. Mas quando a menina, que agora tem apenas 5 anos, tem 4 históricos de casos notáveis para apoiar seus atos imaginários, você vai desconsiderá-los? Como eu disse, se há evidências de algo, o que o mundo racional pensa sobre isso ou mesmo sobre isso, não importa nada. Ela realmente sabe o que fez quando eles conseguiram a casa, mesmo que parecesse um desastre. Pois a casa veio como resultado de sua pequena empresa ter sido absorvida por uma grande empresa, e a grande empresa submetê-lo a um teste de aptidão e forçá-lo a deixar seu emprego na recepção para um emprego de vendedor, onde ele ganhou muitas vezes. O que ele fez na mesa? Com todo o seu dinheiro, ele poderia comprar a casa. E é exatamente o tipo de casa que a menina imaginou, com a ajuda da mãe e da avó. Com isso, ganharam no Natal essa coisa maravilhosa, essa casinha cheia de brinquedos. Com a força desses dois, eles conseguiram o aparelho de som. E então, com a força desses três, ela reuniu pai e mãe novamente depois que o divórcio foi finalizado. Aqui, os papéis foram assinados e entregues. Ela morava em Hollywood e ele morava em um apartamento com as duas meninas. A avó disse: Você quer o papai e a avó de volta? Sim.
Ela voltou. Uma garotinha. Bem, se a garotinha não soubesse por experiência própria o que fez no passado, ela não teria se arrependido. Ela não teria conhecido a arte do arrependimento. Ela teria permitido que esse divórcio fosse definitivo e chorado noite após noite porque queria sua mãe, e sua mãe não estava lá. Mas ela não iria permitir isso depois de ter sofrido e ser lembrada do que havia feito pela avó. Você sabia que você e eu poderíamos ter mais sucesso esta noite devido ao arrependimento e, em questão de uma semana, esquecer isso? Esquecer completamente o que fizemos para produzir o resultado que obtivemos, esquecer completamente e começar mais uma vez a racionalizar o tempo e o espaço e os argumentos sobre o que fazer, quando o tivermos feito sem persuasão, sem pensar em. Nós fazemos isso o tempo todo. Mas deixe-me encorajá-lo, o reino está aberto e você não pode ficar trancado indefinidamente. Pois o arrependimento, por mais maravilhoso que seja, não permitirá de forma alguma que você trabalhe e coopere com Deus para trazer a nova ordem. A nova ordem está chegando, quer você se arrependa ou não. Mas enquanto estamos excluídos, o arrependimento nos é dado para tornar a vida mais fácil. Pois estamos excluídos, todos nós, até aquele momento em que ressuscitaremos. Pois as duas eras são separadas pelo ato da ressurreição. No capítulo 20 de Lucas. Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de chegar a essa era e à ressurreição dentre os mortos, não se casam nem são dados em casamento, porque não podem mais morrer, são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Versículo 34. Eleva-se completamente acima da organização do sexo, onde o próprio indivíduo é uma unidade, criando sem a ajuda de qualquer imagem dividida. Não importa o que ele imaginou no mundo que criou, vivendo em um mundo fabuloso, tudo dentro de si mesmo. E não pense em um mundinho minúsculo, ele é ampliado além do sonho mais louco do homem, exatamente como este. Mas ele não está removido do lado de fora, ele está por dentro criando. E isso é Deus. Então, esta noite, você tenta. Experimente e veja como funciona, não se funciona. Por que não vou pensar nisso, tente e veja como funciona. Aceite o pedido de cada pessoa e faça-o com sentimento, não com palavras. Existem milhões de pessoas em todo o país que declararão: sou rico, sou rico, sou rico, no fundo tudo o que estão sentindo, de onde virá o próximo dólar? Sentem-se pobres, mas declarar em palavras: sou rico, não funciona assim. Como dissemos anteriormente, ensinarei uma criança a dizer quando alguém lhe der algo: obrigado. Se alguém for gentil com eles, diga obrigado. Ensine-os a dizer obrigado, mas nunca preciso ensinar ninguém a sentir isso. Então, como eu sinto isso? Não as palavras, vá abaixo das palavras para o sentimento. Bem, o que estou sentindo? Ela sentiu aquela máquina e cantou. Ela dançou ao som da música que estava ouvindo. Bem, a música não vinha de nada além daquele aparelho de som maravilhoso, e ela dançava por todo lado. E então, eles esqueceram. Então ele tem o impulso de comprá-lo para o aniversário da esposa. É assim que funciona. Dois tipos de movimento, um é feito de dentro e o de fora está sob compulsão. O de dentro, o N é aquele que está do lado de fora, movido pela compulsão de testemunhar apenas o movimento interno. Tente você. Pegue a mão de um amigo e parabenize-o pela sua boa sorte, pelo seu trabalho maravilhoso, pelo seu sucesso, pela sua. Por qualquer coisa neste mundo. Mas coloque sua mão mentalmente na mão dele e realmente parabenize-o e sinta a emoção de com um amigo. Como é maravilhoso ter um amigo que teve tanto sucesso porque um amigo ficaria feliz com o sucesso do amigo. E sinta isso. Não diga uma palavra a ele. Não diga nada a ele, observe como funciona, apenas observe como funciona. E então tudo funciona no mundo. Mas você tem que sentir isso. Ignore todos os fatos deste mundo e então realize o ato interiormente, e ele se tornará um fato exteriormente. Então eu lhe digo, este livro, a Bíblia, é o maior livro do mundo. E imagine o que os profetas previram e aqueles que escreveram sobre isso,
Por quem eles procuraram e perguntaram, perguntando que pessoa e que tempo foi indicado por aquele espírito de profecia dentro deles quando predisseram os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. 1 Pedro 1 versículo 10. Mas eles não conseguiram encontrá-lo. Não importa o quanto procurassem, não conseguiram encontrá-lo. E então, um dia, aconteceu. E quando aconteceu, aconteceu tão naturalmente que ninguém saberia. Você pode falar sobre isso e contar aos outros. Alguns acreditarão e outros não acreditarão. Mas isso acontece em você, individualmente, e você é a mesma pessoa que era antes de acontecer. E esperam que algum ser fantástico surja do nada de uma forma misteriosa. Ele não vem assim. Tudo o que acontece em você é misterioso. Ah, sim, o nascimento é muito misterioso. Um mistério incomum acontece dentro de você, conforme contado no capítulo 3 do livro de João. Pois a discussão que ocorre entre Nicodemos e Jesus é o tema deste trabalho. Este nascimento peculiar que deve ocorrer é o único meio de entrada no reino dos céus. Não há outra maneira de entrar, a menos que isso aconteça primeiro. E assim. Se você não nascer do alto, de modo algum poderá entrar no reino dos céus. Versículo 3. Mas você nascerá do alto. Posso lhe dizer que todos os preceitos de Jesus devem ser interpretados literalmente. As pessoas dizem, não poderia ser literal. Digo-lhe que todo preceito é declarado como um fato literal a ser entendido de maneira literal. E estou falando por experiência própria. Eu não tinha ideia de que isso era literalmente verdade. Assim nos dizem que, a menos que você nasça do alto, Nicodemos, você não pode herdar o reino dos céus. Você não pode entrar. E ele disse, bem, como isso poderia ser possível? Tenho 50 anos, um homem da minha idade? E como eu poderia nascer pela segunda vez? Ele disse, a menos que vocês nasçam do alto, não poderão entrar no reino dos céus. E você é um mestre de Israel e não sabe disso? Tudo começa, um nascimento só de uma forma, desde o ventre de uma mulher. E não é do ventre de uma mulher. Vem do ventre de Deus, e o ventre de Deus é o crânio do homem. É onde Deus está enterrado. E desse maravilhoso crânio do homem genérico, surge o homem individual, sem perda de identidade, e ele sai nascido do alto. É literalmente verdade. Naquele momento de despertar veio a divisão entre as duas grandes eras, e desta era ele partiu, ou nessa idade ele entrou. Mas ele ainda usa o véu da carne, e portanto, ele não está plenamente consciente da sua herança até que o véu seja retirado pela última vez, pois ele não pode mais morrer, não pode morrer. Ele ressuscitou do túmulo, que é o crânio do homem. E tendo ressuscitado, ele é herdado, mas isso não pode se tornar real para ele, ou pelo menos não é plenamente realizado nele enquanto ele usa o corpo. E assim ele desempenha o seu papel ensinando a todos que quiserem ouvir, esperando que acreditem na história. Pois eles devem acreditar na história para que ela possa germinar, pois somos o solo no qual a semente é plantada, e a semente na Bíblia é chamada de Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é chamada Evangelho. Portanto, acredite no Evangelho se você acredita na palavra, na mensagem da salvação. Então experimente esta noite. Não demore. Não importa como esteja o mundo neste momento. E é angustiante para você, acredito que não seja, mas se for, você não pode conceber nenhum estado mais angustiante sabendo que seria para uma criança de 5 anos cuja mãe não voltará para casa. Quantas noites ela deve ter chorado até dormir? E esta noite, ela começou a chorar mais uma vez quando disse: agora pare de chorar. Você sabe o que fez. Você fez isso, fez aquilo, fez o outro e pode fazer a mesma coisa. Então, ao final de 4 dias, a mãe chega em casa e pode dizer à avó: você sabe que minha imaginação funciona como um trovão. Deixe nossa imaginação funcionar como um trovão e faça tudo acontecer. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Inaudível. Resposta de Neville. Em primeiro lugar, você não conseguia parar de influenciar as pessoas. À medida que você caminha pela Terra,
todos os seus atos imaginais influenciam o mundo. Como disse o poeta: todas as coisas, por uma lei divina, se misturam umas nas outras. Você não pode perturbar isso e não influenciar as estrelas, todas entrelaçadas, todas uma só. Como o meu jornal da manhã, e você está influenciado. 99% do jornal é, na verdade, uma imagem jornalística planejada e controlada. Todo mundo tem um assessor de imprensa, todos os grandes têm assessores de imprensa, e eles querem que você leia o que eles querem que você leia. Mas eles estão influenciando você de qualquer maneira. Pessoas que não conhecem você pessoalmente estão influenciando você pela palavra escrita. Você está fazendo isso sem gastar nenhum dinheiro por enquanto caminha pela terra. Você está influenciando a todos. Viu esta noite que ele era alguém diferente de si mesmo, e o outro influenciado pensou que havia iniciado o desejo de fazer o que fez. O menino de 17 anos vai dormir dirigindo seu carro novo, um que ele não havia experimentado antes porque achava que não tinha jeito. O pai, agora divorciado, com a sanção do juiz, mas ele não precisava comprar nenhum carro, ele estava pagando tanto por mês para seu sustento e o sustento de seu irmão e tanto para sua esposa e então tanto seguro e tudo isso. Mas, apesar disso, ele telefonou na terça-feira, 3 dias depois de o menino começar a imaginar o ato e disse: vou dar o carro para ele. Eu prometi isso a ele há um tempo e vou dar a ele o carro. Então o pai pensa que ele tinha um sentimento gentil em relação ao filho. Foi o filho que fez isso. Agora o filho pode esquecer, depois de pegar o carro, como conseguiu e adormecer novamente. Em toda a Bíblia, há um refrão constante: desperta. Por que você dorme, ó Senhor? Acordado. Por que nos rejeitar para sempre? E a ordem é para Deus no homem. Pois este é o Salmo 44. Desperta. Por que dormes, ó Senhor? Não o homem. E então, no Novo Testamento, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, o sono é tão profundo que é comparado à morte. Efésios 5 versículo 14. E assim o homem tem que ser constantemente despertado deste estado e voltar ao exercício do arrependimento. Ele traz o prêmio uma vez e depois esquece. Ele precisa ser lembrado, e ele volta novamente até que finalmente vive de acordo com isso, até aquele momento em que ele entra pela última vez no reino dos céus, que está dentro. Pois o reino dos céus está dentro de você. E então ele não precisa ser lembrado porque está completamente acordado e sabe quem ele é. Pois Deus conseguiu então entregar-se ao indivíduo. Mas não se preocupe se você falhar 1000 vezes, volte mesmo assim. É assim que funciona. Todas as promessas de Deus a Israel. Não é uma nova religião. O cristianismo é tão antigo quanto a fé de Abraão. É apenas o cumprimento da fé de Abraão. E cada palavra falada no Novo Testamento, se alguém pesquisar diligentemente o Antigo, encontrará a fonte da citação. É apenas realização da alma do homem conforme ela se desenrolava. Ele volta ao Antigo e lá encontra o que foi predito.